Todos acharam? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração para vermos o Teu Evangelho, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nessa manhã, fala conosco, Jesus. Queremos ouvir a voz do bom pastor. Senhor, que eu seja fiel na exposição da Tua palavra. E não permita, Senhor, que o nosso coração esteja vagando, que os nossos olhos estejam perdidos, mas que o nosso coração esteja sentado aos Teus pés e que os nossos olhos estejam fixos em Ti e na Tua palavra. Fale conosco e nos dê uma nova visão, em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é uma nova visão. Uma nova visão. E quando a gente pensa numa nova visão, eu não quero dizer uma visão que nós vamos ver um anjo, que nós vamos ver o céu, ou vamos ver um pouco do inferno. Na internet tem dessas coisas, tem uma senhora, né, pastora Nadir, que gosta, né, de compartilhar suas visões. E ela diz que em uma visão ela viu um monte de famosos lá no inferno, na outra ela viu alguns no céu. Meus irmãos, não é esse tipo de visão que nós vamos ver nessa manhã. Não é essa visão que nós precisamos. Nós precisamos de uma visão de Deus, que Deus nos dê visão da realidade das coisas. Nós iremos ver os versos 17 e 18. Esses dois versos, eles estão ali na segunda grande parte do capítulo 1. Na semana passada, Paulo fez uma ação de graças pelos Efésios e nós vimos que ele elogia aqueles irmãos pela fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo e pelo amor que eles demonstram uns para com os outros. E Paulo destaca que ele sempre orava por aqueles irmãos. Ele sempre orava por eles, ele sempre se recordava em suas orações. E logo em seguida, hoje nós começaremos a ver o que Paulo orava por aqueles irmãos. Como que era a oração do apóstolo Paulo? Quais eram os motivos que Paulo colocava diante de Deus, pedindo em favor dos efésios? Hoje nós veremos então os versos 17 e 18. Na semana que vem nós veremos do verso 19 ao 23. Meus irmãos, o pecado ele afetou profundamente a nossa visão. Isso é tão verdade que vários de nós usamos óculos. Afetou profundamente. Mas, de repente, você pensa assim, mas o pecado então não me afetou porque eu não uso óculos? Não, o pecado também afetou sua visão.
O pecado afetou a visão, não apenas a visão física dos seres humanos, o pecado afetou a nossa visão espiritual. De modo que até mesmo aqueles que ouviram e creram no Evangelho da Verdade, muitas vezes têm a sua visão ofuscada por causa do pecado. E essa dificuldade de ver as coisas espirituais como elas são, nos impede de conhecer a Deus de forma profunda, nos impede de conhecer a esperança do chamado divino e nos impede de perceber o valor que nós temos por sermos herança de Deus. E se eu pudesse resumir esse sermão numa frase, ele seria: é Deus quem ilumina os olhos do coração dos crentes para que conheçam a Ele de forma profunda, para que conheçam a esperança do chamado de Deus e para que conheçam o valor que possuem por ser herança de Deus. Nós precisamos de uma nova visão. Nós precisamos ter nossos olhos restaurados. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma nova visão para conhecermos a Deus de forma profunda. Você já parou para pensar como as pessoas veem a Deus? É interessante que quando nós assistimos algum filme, alguma série, uma novela, ouvimos uma música, ou até mesmo olhamos as postagens nas redes sociais, nós vemos como as pessoas enxergam Deus. No cinema, Deus já foi retratado como um cara muito legal, um cara muito simpático, né? Jim Carrey, junto com Morgan Freeman em O Todo-Poderoso, Morgan Freeman interpreta Deus. E Jim Carrey é o cara que assume o papel de Deus. Ele ficava julgando Deus, então Deus o traz para a sua realidade e diz: agora você vai ser Deus. Então, o cinema retrata Deus como um homem legal, um cara legal, que atende os pedidos das pessoas. É muito interessante que em um momento do filme, a caixa de entrada do computador de Deus brota de pedidos. E Jim Carrey, o que ele faz? Sim para todos os pedidos. E é ali que o negócio fica feio. Porque já pensou se Deus dissesse sim para todos os pedidos da humanidade? Ia ser uma confusão, não ia? Com certeza ia. Deus também é retratado como um cara que dá conselhos muito bons. Um cara amoroso, afetuoso. Nas redes sociais também é possível encontrar a visão de Deus da seguinte forma, em frases: Deus tem um propósito para você. Já se leu essa frase? Essa frase está direto. Ou, Deus nunca fecha uma porta sem abrir a outra. Alguns também veem a Deus como um tipo de faz-tudo ou como um gênio da lâmpada, em que você esfrega e ele aparece e então ele fala: quais são os seus 3 pedidos? A diferença é que muitas vezes a esfrega envolve grana, envolve dinheiro. E talvez você fale assim: a minha visão sobre Deus não é essa. A visão que eu tenho sobre Deus é a visão que a Bíblia revela sobre Deus. E meus irmãos, glória a Deus se essa for a sua resposta. Glória a Deus se essa for a sua resposta. A verdade é, entretanto, a verdade é que mesmo nós tendo um coração regenerado, nosso corpo ainda sofre dos efeitos do pecado, de modo que é possível ser um cristão genuíno e ainda assim ter uma visão pequena sobre Deus, uma visão limitada sobre Deus. E não apenas uma visão pequena e limitada, mas o fato de ter uma visão pequena e limitada proporciona uma experiência pequena e também limitada com Deus. Então é possível, mesmo sendo um crente genuíno, um crente verdadeiro,
ter uma visão ofuscada pelo pecado quando se refere a Deus. E é por isso que Paulo ora pelos efésios. É por esse motivo que ele ora. Lembre-se quem são os efésios. Eles são pessoas que foram salvas pela graça. Em primeiro lugar, meus irmãos, a oração de Paulo aos Efésios nos ensina que nós precisamos de uma nova visão para vermos a Deus de forma profunda. Nós precisamos que Deus restaure a nossa visão para que nós venhamos a conhecer quem Deus é de forma profunda. Porque se nós conhecermos o Senhor de forma profunda, a nossa experiência com o Senhor também será uma experiência profunda. Talvez você conheça uma pessoa famosa. Eu lembro que algum tempo atrás, 2024, nós fomos lá para São Paulo na conferência da Fiel e eu conheci um dos homens que eu considero ser mais importantes no meu ministério, que é o Mark Dever. E eu estive muito perto dele e eu troquei algumas poucas palavras com ele. Ele, inclusive, autografou alguns livros para mim. Eu conheci o Mark Dever. Eu posso dizer que eu conheci o Mark Dever pessoalmente e que eu bati foto com o Mark Dever. Mas eu nunca sentei para tomar um café com o Mark Dever. Eu não almocei com o Mark Dever. Eu não sei qual o problema que ele está passando na igreja dele naquele momento. E vai por mim, toda igreja tem problema. Eu não sei qual a dificuldade ou qual o motivo que ele tinha de oração, o que estava afligindo o coração dele naquele momento. Eu não sei quais são as expectativas dele para o futuro, os planos e os sonhos dele. Então eu conheço o Mark Dever, mas a minha visão sobre Mark Dever é uma visão limitada, pequena. A experiência que eu tenho com Mark Dever é uma visão pequena, limitada. E o mesmo pode ser dito de alguns cristãos. Eles conhecem o Senhor pessoalmente, mas eles ainda têm uma visão ofuscada do Senhor e precisam que o Senhor abra os seus olhos. Verso 17, Paulo diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que oração maravilhosa! Aqueles irmãos conheciam a Deus, mas ainda não o conheciam de forma plena e profunda. Aqueles irmãos tinham um relacionamento com Deus, mas o seu relacionamento ainda não era um relacionamento pleno e profundo. Nós precisamos, meus irmãos, de uma visão restaurada para vermos a Deus com maior nitidez. Nós precisamos de uma visão restaurada para conhecermos aquele que nos amou antes da fundação do mundo. Nós precisamos conhecer melhor aquele que nos redimiu do pecado, nos libertou da culpa e nos selou para o dia da redenção. E é por causa disso que Paulo faz essa oração. Porque o pecado distorceu a nossa visão sobre Deus. E somente Deus pode restaurar. Paulo não diz para eles simplesmente: vocês não estão vendo? Abram seus olhos. É isso que Paulo fala? Não, porque eles não podem abrir seus olhos. Paulo diz: peço a Deus de nosso Pai, de Jesus Cristo, que abra os olhos do coração de vocês, que dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Nós não conseguimos abrir nossa visão sozinha. Nós não conseguimos botar os olhos de Deus na nossa cara. Nós precisamos de uma intervenção divina em nossa vida, porque é Deus quem muda a nossa visão.
E uma vez que Deus restaura a visão de alguém, essa pessoa passa a conhecer Deus de forma mais profunda. Vamos ver que oração é essa que Paulo faz. Ele tem um pedido. Perceba que nessa oração, em toda ela, ele não pede que Deus cure os doentes daquela igreja. Será que naquela igreja haviam pessoas doentes? É bem provável que sim. É bem provável. Mas ele também não pede que Deus abra as portas e dê prosperidade para aqueles irmãos. Será que haviam pobres no meio deles? Com certeza. Com certeza. Paulo também não ora a Deus pedindo que pare a perseguição. Será que eles não eram perseguidos? Lembre, na semana passada e alguns outros domingos também nós vimos que eles estavam numa cidade completamente dominada pelo paganismo. O cristianismo não era a religião oficial de Éfeso. A adoração a Ártemis era. Mas Paulo não ora a Deus pedindo: Senhor, faça com que eles parem de ser perseguidos. O pedido de Paulo é: Senhor, dê aos efésios o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Paulo não está orando para que eles recebam o Espírito Santo. Eles já foram selados com o Espírito Santo. Mas Paulo ora para que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Não se trata de conhecer Deus apenas de forma cognitiva, apenas de forma intelectual, apenas pelo estudo da Bíblia. Nós precisamos de um conhecimento pessoal de Deus, de um conhecimento profundo do Senhor. Nós precisamos que Deus revele a nós de forma nítida. Nós precisamos de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Não é uma sabedoria que nós adquirimos com a vida, com a experiência. É uma sabedoria que Deus nos dá por meio do Espírito Santo. Não é uma revelação como muitos buscam hoje em dia de coisas místicas, mas é a revelação de quem Deus é a nós. Em 2 Coríntios, capítulo 2, se você quiser abrir comigo, nós vamos ler alguns versos. 2 Coríntios, capítulo 2. Que Paulo vai também falar dessa sabedoria de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 6. 2 Coríntios 2. Não? É 1 Coríntios? Então, ok, eu anotei errado, me perdoe. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, somente Deus pode nos dar o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do próprio Deus. Um conhecimento revelado apenas aos crentes em Jesus Cristo. E isso dá a nós os olhos de Deus para enxergarmos corretamente a realidade ao nosso redor. Algo que Paulo vai falar mais adiante. Por mais esforçados que nós sejamos, não podemos conhecer as coisas de Deus. Nós precisamos que Deus fale conosco, que Deus revele a nós, que Deus nos dê o espírito de sabedoria e de revelação. E esse conhecimento, meus irmãos, ele não está para poucos cristãos. Não são apenas os pastores que recebem esse espírito de sabedoria e de revelação. Não são apenas os homens. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo e foram selados com o Espírito Santo da promessa, deem à disposição o recebimento do Espírito de sabedoria e de revelação de Deus. Mas para recebermos, precisamos pedir ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede percepção acerca de si mesmo por meio do Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, o pecado nos cegou completamente, nos tornou alienados de Deus. E é por causa do nosso pecado que somos culpados diante de Deus. É por causa da nossa cegueira que nós vivemos uma vida como se Deus não existisse. Queremos fazer a nossa vontade, desejamos impor o nosso reino. O mais importante é ser o rei. O mais importante é mandar. Acreditamos que o nosso dinheiro basta para uma vida feliz? Acreditamos que a saúde que temos hoje garante a vida plena para sempre? Olhamos para a nossa vida e não imaginamos o que pode acontecer num abrir e fechar de olhos. E eu tenho uma má notícia para você. Você está cego. Se você enxerga a vida dessa forma, você está cego. Se você enxerga a vida dessa forma, você ainda não enxerga as coisas como elas realmente são. Porque o dinheiro não garante uma vida feliz. E a saúde que nós temos hoje não é garantia de saúde para sempre. Você pode cair dessa cadeira e morrer. Se isso acontecer agora, o que aconteceria com você? Você está preparado para estar face a face com o Deus Criador dos céus e da terra? Nenhum ser humano, por mais religioso ou esforçado que seja, pode conhecer a Deus por si mesmo, meus irmãos. Você pode nascer num berço cristão, mas isso não faz você ver Deus quem é, aliás, Deus como Ele é. Você precisa de um milagre. Um milagre. Porque ter uma visão sobre quem Deus é o maior de todos os milagres. E se essa é a sua situação nessa manhã, saiba que Jesus está nessa manhã, Ele está aqui. Da mesma forma que o Senhor andava no meio do seu povo, Ele anda no meio de nós. E da mesma forma que Ele curava os cegos que o procuravam, Ele pode fazê-lo enxergar a Deus nessa manhã. O que eu preciso fazer?
O que eu preciso fazer para conhecer a Deus? O que eu preciso fazer para enxergar quem Deus é? Venha nessa manhã até Jesus. Venha a Cristo. Suplique ao Senhor por uma visão, por uma nova visão. Ele é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao nosso mundo para curar os cegos e fazê-los ver. E a maior de todas as cegueiras é aquela que nos impede de conhecer a Deus. Com sua morte, Jesus levou sobre si o pecado de todo aquele que um dia creria em seu nome. E se hoje você ouvir a voz do bom pastor, não endureça o seu coração, venha ao bom pastor, porque somente ele pode salvar sua alma. Mas talvez você diga, eu já fui salvo pela graça, eu tenho certeza que Deus já me salvou, o Senhor já me curou da cegueira espiritual e agora eu posso vê-lo. Mas a minha visão ainda está limitada. Lembre-se, Paulo orou para os Efésios, pelos Efésios que já eram crentes em Jesus. E mesmo assim, Paulo pede que Deus lhes desse o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. A verdade, meus irmãos, é que todos nós precisamos de uma obra de Deus em nossa vida. Nós precisamos que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação para que venhamos a conhecê-lo de forma profunda. Porque quando isso acontecer, a nossa vida será transformada, o nosso relacionamento com Deus será profundo também. Nós experimentaremos o seu amor com maior intensidade. E quanto mais amor nós experimentarmos de Deus, mais nós o amaremos. Porque quanto maior for a nossa visão sobre Deus, mais clara também será a nossa esperança. Quanto maior e mais nítida for a nossa visão de Deus, mais também nós entenderemos a nossa esperança e o valor que nós temos em Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de uma nova visão para conhecer a nossa esperança e o nosso valor. Da mesma forma que o pecado distorce a nossa visão sobre Deus, ele também distorce a nossa visão sobre esperança e sobre valor pessoal. É um problema tão grande que revela a profundidade do nosso pecado, porque até mesmo nós, cristãos, muitas vezes deixamos de ver claramente a esperança do nosso chamado e deixamos de perceber o valor que nós temos para Deus. Deixe-me ilustrar. Se amanhã você descobrir que você tem um câncer, qual vai ser a sua reação? Já parou para pensar nisso? No dia, você tem saúde, você está bem, e no outro você vai ao médico porque está sentindo muitas dores, e o médico diz que você tem um câncer. Muitos encaram o câncer como uma sentença de morte. Eu lembro que quando eu tive a notícia de que eu estava com o Covid, e naquele momento tinha muita gente morrendo e muita gente com Covid, eu lembro de... A hora que a ficha caiu, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. A Organização Mundial da Saúde, ela divulgou esse ano, agora no mês passado, um documento projetando o impacto que o câncer vai ter na população mundial até o ano de 2050. Segundo esse relatório da Organização Mundial da Saúde, até 2050, cerca de 70% das pessoas vão ter câncer. E aproximadamente 92% da população mundial vai estar lidando com o câncer. Ou vai ter um câncer, ou vai conviver com uma pessoa que está enfrentando câncer. Isso é muito sério. E, sinceramente, nós não podemos fazer muita coisa. Muitas pessoas, quando têm uma notícia de câncer, inclusive cristãos,
quando recebem essa notícia, perdem o chão. Por quê? Porque mesmo tendo sido salvas, a sua visão sobre Deus ainda é ofuscada pelo pecado. É necessário que Deus abra os nossos olhos espirituais. Um outro exemplo que também ajuda a entender como o pecado distorce a nossa visão, dessa vez o pecado distorce a nossa visão sobre o valor que nós temos. Muitos acreditam que o seu valor está na aprovação dos outros. Tem muitas pessoas que dependem de uma aprovação de outras pessoas para sentir que têm valor. De modo que são pessoas que fazem coisas muito boas e que querem sempre um elogio. E não é errado elogiar, nós vimos isso semana passada. Mas ao menor sinal de crítica ou ao menor sinal de deixar de dar um elogio, a pessoa se sente pequena, um lixo, sem valor. Outras pessoas estão colocando o seu valor nas redes sociais, de modo que ficam ansiosas vendo quantas curtidas vai ter naquela foto, naquele vídeo. E quando um amigo ou um familiar, ou até mesmo o cônjuge, não curte, aquela pessoa fala assim, pô, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não me ama. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas que colocam nas redes sociais o seu valor. Algumas pessoas vão acabar postando fotos que vão causar maior engajamento, com o único objetivo de conseguir coraçõezinhos. Já parou para pensar o porquê que eles colocaram aquele coraçãozinho como símbolo de like? Antigamente era um joinha, hoje é um coraçãozinho. O que o coração representa? Amor. Quanto mais coraçãozinho, mais amor. Algumas pessoas colocam o seu valor nisso. O fato de nós ainda vivermos do lado de cada eternidade, meus irmãos, influencia o modo como nós vemos as coisas. E é por isso que muitas vezes nós colocamos a esperança num lugar errado. E é por isso que muitas vezes nós acreditamos que a aprovação de outras pessoas define o nosso valor pessoal. Muitas vezes, quando outras pessoas falam ao nosso respeito, nós acreditamos que não temos o valor, porque aquela pessoa disse tal coisa. É por causa disso que Paulo ora pelos Efésios. Porque os efeitos do pecado afetaram até mesmo aqueles que foram salvos. Como eu disse, a oração de Paulo aos Efésios nos ensina que nós precisamos também de uma nova visão para conhecer a esperança do nosso chamado e o valor que nós temos por ser herança de Deus. Veja o que diz em Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo ora pedindo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqueles irmãos tivessem uma visão espiritual iluminada. Ele ora pedindo que eles tivessem seus olhos espirituais abertos por Deus. Somente Deus é capaz de abrir os olhos de uma pessoa. Somente Deus. É Deus que nos faz enxergar as coisas de forma clara e límpida. E uma vez que os nossos olhos espirituais são abertos, nós podemos conhecer a esperança do chamado divino, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e o poder que ele exerce em nós. Nessa manhã, nós veremos a esperança do chamado divino e veremos o valor de sermos herança de Deus. Esse poder
nós veremos na semana que vem, é o poder que foi exercido na ressurreição de Cristo, foi exercido na exaltação de Cristo e é o poder que opera hoje em nós. O primeiro pedido que Paulo faz é que Deus abra os olhos daqueles irmãos para que eles conheçam a esperança para a qual Deus os chamou. Meus irmãos, a esperança do crente não está em nada na criação. A esperança do crente não está nas coisas deste mundo. A esperança do crente não está no trabalho que ele tem. A esperança do crente não está na conta bancária que ele tem. A esperança do crente não está na família que ele tem. A esperança do crente não está na saúde que ele tem. Porque todas essas coisas são passageiras. Tudo isso é passageiro. Céus e terra vão passar, diz o Senhor, mas a minha palavra não passará. A esperança do crente está nas palavras de Deus. E quando os nossos olhos são abertos, nós conhecemos a esperança do chamado divino. E a esperança não nos abandona, a esperança não nos decepciona. Nós precisamos ver, meus irmãos. E nós só podemos ver se Deus abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração. E é por isso que Paulo ora para aqueles irmãos, para que eles vejam a esperança do chamado divino e o valor que possuem para Deus. E qual é a esperança? Essa esperança se refere à obra da bendita Trindade que nós vemos em Efésios 1, do verso 3 ao verso 14. O Pai, antes da fundação do mundo, elegeu homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, para fazerem parte de sua família. O Pai sabia que o homem pecaria. Mas antes do homem pecar, antes da fundação do mundo, inclusive, ele escolhe homens e mulheres para fazerem parte de sua família. E uma vez que o pecado entra no mundo, esses homens e mulheres não podem simplesmente fazer parte da família de Deus, porque eles estão separados de Deus por causa do pecado. Então, Deus, o Filho, é enviado pelo Pai para viver uma vida perfeita e morrer uma morte sangrenta, cruel, na cruz. Ele foi como ovelha para o matadouro, para morrer pelos nossos pecados. E quando ele ressuscita dos mortos, nós temos a garantia que Deus aceitou o seu sacrifício. E após a sua ascensão, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo da promessa para selar aqueles que ouvirem e crerem o Evangelho da verdade. Aqueles que confiarem em Cristo. Então o Espírito Santo vem e sela, confirmando que agora eles fazem parte da família de Deus e garantindo que eles nunca mais deixarão de fazer parte da família de Deus. Essa é a esperança do chamado divino. E é nessa esperança que nós devemos fundamentar a nossa esperança. Tanto no passado, mas quanto na palavra de Deus sobre o futuro. Efésios 1, 9 e 10. Vejam o que Paulo diz. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é algo que vai acontecer no futuro. Mas nós podemos ter certeza que essa promessa vai se cumprir, porque quem está prometendo é Deus. Deus não mente, todas as suas promessas se cumpriram. De modo, meus irmãos, que a esperança para os crentes não é um desejo fantasioso, mas a certeza absoluta de que Deus tornará realidade aquilo que prometeu. Somente Deus pode abrir os nossos olhos para conhecermos a esperança do nosso chamado.
Somente Deus pode abrir os nossos olhos para percebermos o valor que nós temos por ser herança dele. E é por isso que ele termina dizendo: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós, os que cremos em Jesus, somos a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus, o tesouro de Deus, o povo de propriedade particular exclusiva de Deus. Esse é o nosso valor pessoal. Esse é o valor que você tem. Esse é o valor. Nós temos valor porque Deus, o Pai, nos adotou e se tornou nosso Pai. Nós temos valor porque o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados e deu a nós a sua justiça perfeita. Nós temos valor porque o Espírito Santo de Deus nos selou para o dia da redenção. Você já parou para pensar que talvez os seus olhos espirituais ainda estejam fechados para a esperança que Deus nos dá? É por causa do pecado, meus irmãos, que nós temos dificuldade de confiar nas palavras de Deus. E muitas vezes escolhemos confiar em outras coisas. E nós precisamos pedir em oração que Deus faça um milagre. Que Deus abra os olhos do meu coração e do seu coração, para que nós venhamos a vê-lo em nossa vida. Se nós cremos em Jesus Cristo e o recebemos como Rei e Salvador, nós agora somos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. Mas ainda assim é possível que nós ainda não enxerguemos a Deus com nitidez. Isso explica o fato de que muitas vezes nós ficamos desesperados quando os nossos planos dão errado. Explica o fato do porquê nós ficamos abatidos quando recebemos uma notícia que nós não esperávamos. Explica o porquê nós ficamos deprimidos quando nós não conseguimos conquistar aquilo que os nossos olhos desejam. A cegueira espiritual também explica o porquê somos tão dependentes da aprovação dos outros. Por que ficamos tão tristes quando somos criticados? Por que nos sentimos um lixo quando alguém nos despreza? Fomos salvos pela graça, mas os olhos do nosso coração talvez ainda estejam cegos para a nova realidade que nós já vivemos em Cristo. Ao escrever o devocional sobre esse texto, o pastor Tim Keller, falecido, ele vai dizer: Paulo sabe que a maneira de vermos este mundo está embasada nas afeições do nosso coração. Ele não ora para que Deus mude as circunstâncias, mas para que mude a maneira de eles verem as circunstâncias da sua vida. Ele quer que os efésios vejam tudo com os olhos da fé, confiando que Deus cumprirá o que prometeu. E ele também diz: quando cristãos veem a vida dessa maneira, com os olhos de Deus, eles vivem uma vida de esperança que é singular neste mundo, porque sabem que estão se dirigindo para a herança gloriosa de Deus. E não perca de vista o que a herança de Deus é. Somos nós. Deus está, olha que legal isso, olha que maravilhoso. Deus está esperando para nos dar as boas-vindas em seu lar. Não entraremos escondidos pela porta dos fundos, seremos recebidos no portão da frente. Essa é a nossa herança. Esse pastor, Tim Keller, ele lutou por vários anos contra um câncer no pâncreas. Ele fundou uma igreja em Nova York, no centro de Nova York. Uma igreja que, assim como Mark Dever, Tim Keller impacta milhões de pastores ao redor do mundo. Mas ele morreu de câncer. O câncer venceu. Naquele momento, alguns pensaram. Mas Deus havia aberto os olhos do coração do Keller. E ele tinha esperança. A esperança dele não estava na cura do câncer. A esperança dele estava no dia em que ele partiria, enfim, desse mundo, estaria diante do Senhor,
e ouviria: bem-vindo, entre, seja bem-vindo. Ele conheceu a esperança e ele sabia o valor que ele tinha. Isso o fez encarar a morte com os óculos de Deus. Concluindo, meus irmãos, no início desse sermão, nós vimos como o pecado ofusca a nossa visão espiritual. Isso nos impede de ver Deus de forma profunda, de conhecê-lo de forma profunda, impede de conhecermos a esperança do chamado de Deus e o valor que temos por sermos sua herança. Ter uma nova visão muda a forma que nós enxergamos a vida e a morte. Ter uma nova visão muda a forma como nós enxergamos o sofrimento, o abandono, as dificuldades, a enfermidade. Ter uma nova visão de Deus nos dá esperança. Ter uma nova visão nos dá um novo senso de valor pessoal. Essa esperança e o valor que temos em ser herança de Deus são sustentados pelo poder que Deus opera em nós. O mesmo poder que Ele exerceu ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita e colocando em Cristo todo o poder, autoridade, todo domínio. Na próxima semana nós vamos ver esse poder que opera em nós, o mesmo poder da ressurreição. A única coisa que podemos fazer para que Deus abra os nossos olhos é orar. É a coisa mais importante que nós podemos fazer. É a coisa mais importante que podemos fazer por outros irmãos. É muito fácil, muitas vezes, nós olharmos para outros irmãos e perceber as coisas erradas que eles fazem. É muito fácil. Nós vimos isso semana passada. Mas, às vezes, a coisa mais importante que nós podemos fazer é dobrar nossos joelhos por esse irmão, por essa irmã, pedindo: Senhor, abra os olhos do coração para que eles enxerguem o Senhor como o Senhor é. E é uma oração que nós devemos fazer por nós mesmos. É uma oração que nós devemos fazer por nossos amigos e familiares que ainda não conhecem o Evangelho. Talvez você já compartilhou o Evangelho com um familiar, com um amigo. E talvez você até esqueceu que Deus precisa abrir o coração dele, os olhos dele. A coisa mais importante depois de anunciar o Evangelho é orar. E nós vamos orar nesse momento. E se você, assim como eu, precisa que Deus dê uma nova visão, esse é o momento. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Queremos, Senhor, Te conhecer de forma profunda, pessoal, a fim de conhecermos também a esperança do Teu chamado para nós. E a fim, Senhor, de percebermos e entendermos o valor que nós temos para o Senhor. Nós somos a Sua herança. Senhor, ajude os meus irmãos, ajude cada um de nós, Senhor. Se há alguém, Senhor, que ainda não teve os seus olhos abertos para receber a Cristo, que o Senhor também abra os olhos e que o Senhor faça com que venhamos a contemplá-lo. Dê a nós, Senhor, os Teus olhos. Queremos vê-lo, queremos experimentá-lo, queremos viver contigo uma vida verdadeira para a Tua glória, Senhor, para o louvor da Sua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.